Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa carta aqui, a montanha, tá? Vou dar aqui meu ponto de vista, alguns insights e espero que seja bem útil para você. Dito isso, a montanha, quando você olha para ela em um jogo, ela é uma carta de desafio. Então, é uma carta que pode estar falando sobre os seus medos, as suas incertezas, seus temores, né? Pode ser um problema que você está enxergando, inclusive com essa ótica aqui, tá? Porque a montanha fala daquela coisa intransponível, aquela coisa grandiosa, ameaçadora, até porque a gente tem um naipe de paus aqui falando sobre essas dificuldades, esses desafios atrelados a ela. Dito isso, aqui vão estar os seus desânimos também, tá? As suas sobrecargas. Então aqui geralmente fala de situações que são barradas na tua vida para bem ou para mal. Então, por exemplo, se você tem um plano que você está querendo tirar do papel, ou alguma questão envolvendo as suas finanças, ou uma promoção no trabalho, isso é uma montanha, geralmente aqui vai falar que isso não vai acontecer no momento que você quer, tá? E fala também sobre a dificuldade disso ir adiante. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Como vocês sabem, vez ou outra, eu gosto de me aventurar na geopolítica brasileira e faço um jogo aqui e ali e posto aqui. Alguns eu nem posto, né, porque eu não gosto muito de polêmicas. Mas na época que o Pablo Marçal estava como pré-candidato e candidato à prefeitura de São Paulo, todas as vezes que eu jogava para analisar, né, as energias, ele estava muito propenso a ser vitorioso. Mas depois aconteceu toda aquela reviravolta de palavras de baixo calão, polêmicas, etc. As energias dele mudaram totalmente, né? Tanto é que uma semana, se não me engano, uma semana antes das eleições de São Paulo, eu tirei nas energias dele para ver se ele venceria as eleições, né? Eu lembro direitinho, como eu uso lateralidade, então saiu a montanha, o buquê, o cavaleiro, o chicote e os pássaros. Foi nessa ordem. E detalhe, o cavaleiro ele estava cavalgando para esquerda, não para direita, tá? Então, qual foi a leitura que eu fiz? Aquele cavaleiro é a meta, o foco dele, né? É onde ele estava se dirigindo, que é o quê? Que é para aquele buquê, que é a celebração, que é a vitória, que é a conquista, que é a felicidade que ele estava almejando ali com aquele cavaleiro. Eu estou usando aqui várias alegorias para vocês entenderem. Só que à frente desse buquê a gente tinha uma montanha. E a montanha fala sobre o quê? Impedimento, bloqueio, dificuldade de você conseguir aquilo que você quer. Em questão de tempo fala sobre algo que não vai acontecer, que não vai rolar naquele momento, né? E atrás desse cavaleiro ele estava já trazendo consigo o quê? Um chicote e um pássaro. Ali, ó, briga, conflito, bate-boca, palavra de baixo calão. Se for usar só a carta do chicote, polêmica, problema com a lei, sabe? Problema com a justiça de alguma forma, né? Porque se trata de lei ali. Mas muita agitação, muito nervosismo, ele trazendo isso. E possivelmente essas energias que estavam sendo trazidas por esse cavaleiro estavam rumando a uma vitória que não ia rolar, né? Até queria essa vitória, porque o Boquia fala sobre ele correr, cavalgar para alcançar isso. Só que a gente tinha o quê? Tinha um segurança à frente desse Boquia, que era a montanha, tipo, barrando aquilo, entendeu? Então, assim, todas as vezes que você olhar a montanha, olhe ela como uma carta de barreira, de impedimento, tá? Inclusive, na montanha aqui está também a justiça kármica, tá? Fala da justiça dos homens também, mas fala muito da justiça kármica, porque, por exemplo, na escola brasileira, ela é ligada ao orixá Xangô. Então, Xangô é aquele que analisa e sentencia as coisas. Então, aqui pode estar falando do karma, né, que ele atraiu para si, mas também pode estar falando de problemas com a própria justiça mesmo, né, por conta de tudo que ele percorreu nesse caminho, os problemas e os danos que ele causou. Então, assim, quando você olha a montanha, ela tem meu Deus, uma gama de possibilidades, uma gama de informações para poder deixar sua leitura mais profunda, mais refinada, mais séria também. Então, por mais que as palavras-chave como bloqueios, obstáculos, atrasos estejam aqui, não apenas se prenda a elas. Tente entender mais a fundo, tente sair da caixa para poder interpretar essa lâmina aqui, tá? Porque ela oferece muito mais informações. Inclusive, é aqui que vão estar os grandes rivais também. As pessoas falam muito sobre situações, às vezes, abstratas, de problemas ligados à montanha, só que não, aqui pode representar uma pessoa que te dá dor de cabeça também, tá? Então, leve em consideração as inimizades, os grandes rivais também, que estão todos atrelados à energia dessa carta. Então, enfim, são aqui algumas dicas que eu estou dando, mas a montanha tem essas e várias outras vertentes. E é isso. Queria falar um pouco sobre essa cartinha aqui. É uma das que eu acho mais interessante. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá, o que você achou, a tua ótica da montanha, tá, se você concorda, se você discorda. E se curtiu, eu faço mais vídeos depois, tá bom? É isso aí. Valeu.